Já parou para pensar numa mudança que pode mexer completamente com seu trajeto diário? Com o tempo que se leva para chegar nos lugares e até com o carro? Pois é, no Brasil uma nova proposta de lei quer fazer justamente isso, sugerindo uma troca bem radical. Tirar os radares de velocidade e colocar lombadas físicas no lugar. É uma verdadeira batalha entre a tecnologia e o concreto, e a gente vai entender o que está em jogo aqui. Então, a grande pergunta que fica no ar é essa. Será que os dias dos radares eletrônicos, esses que a gente vê em todo canto, estão mesmo contados? Essa proposta não é só uma mudancinha qualquer, não. Ela representa uma virada de chave na forma de pensar a gestão do trânsito. Vamos investigar se essa é uma tendência real e quais seriam as consequências disso tudo. Para a gente entender a dimensão dessa história, a gente precisa ir direto na fonte. Tudo começa com um projeto de lei bem específico que está circulando e que propõe essa substituição. Vamos dar uma olhada nos detalhes para ver o que exatamente está sendo colocado na mesa. Olha só, a peça central dessa discussão toda é o projeto de lei 2162 de 2024. A ideia do deputado Capitão Augusto é bem direta. Onde tem fiscalização eletrônica, entra um obstáculo físico. A lógica por trás disso é até que simples, né? Uma lombada força a redução de velocidade de um jeito que um radar, que pode ser ignorado por quem está disposto a pagar a multa, não consegue. Mas as implicações dessa troca são bem mais profundas. Mas calma lá. Antes de a gente formar uma opinião sobre essa nova proposta, é fundamental entender como as coisas funcionam hoje. O que a nossa legislação de trânsito diz sobre instalar lombadas? Pode parecer só um detalhe, mas é aqui que a história fica interessante, porque a regra atual é o completo oposto do que muita gente imagina. Muita gente acha que as prefeituras podem simplesmente sair instalando lombadas onde quiserem para acalmar o trânsito, né? Só que na prática, a realidade legal é muito mais restrita. O Código de Trânsito Brasileiro tem regras bem claras sobre isso e são elas a chave para a gente entender o tamanho da mudança que está sendo proposta. O artigo 94 do Código de Trânsito é surpreendentemente direto. A regra geral, como a gente pode ver aqui, é a proibição do uso de lombadas, ou ondulações transversais, como diz o texto da lei. Elas são tratadas como uma exceção, que só pode acontecer em casos especiais muito bem definidos. O ponto principal é a filosofia por trás da lei de hoje. A lombada é vista como último recurso. Sabe, ela só deve ser uma opção depois que outras coisas, como mais sinalização ou até fiscalização eletrônica, já foram tentadas e não resolveram o problema. É uma solução drástica, que fica guardada para lugares onde o risco é tão grande que o obstáculo físico vira a única saída. E mesmo nesses casos especiais, as regras do CONTRAN são super rígidas. Olha só as velocidades máximas permitidas nas vias. 30 ou até 20 km por hora. Isso reforça a ideia de que as lombadas hoje em dia são pensadas para ruas locais, mais tranquilas, e não para avenidas super movimentadas. É bom guardar essa informação. Ok, então a lei atual diz: lombada é proibida, exceto em raras ocasiões. Agora vamos voltar para o projeto de lei e ver como ele pega essa lógica e simplesmente vira ela de cabeça para baixo, transformando a exceção na nova regra. Vamos detalhar os pontos-chave dessa proposta. Primeiro, ela obriga a substituição em vias com limite de até 60 km por hora, o que, vamos combinar, cobre a maioria das nossas ruas e avenidas. E o mais impactante, isso não vale só para novos pontos de fiscalização, mas também para os milhares de radares que já existem. A gente está falando de uma possível substituição em massa no país inteiro. E é exatamente nesse ponto que o conflito se torna inevitável. Ao transformar a lombada numa solução padrão obrigatória, o projeto de lei não está só sugerindo uma nova abordagem. Ele entra em rota de colisão direta com a filosofia da legislação de trânsito que a gente viu até agora. Essa imagem aqui resume perfeitamente a virada. A balança pende de um lado, onde a lombada é proibida e excepcional, para o outro lado, onde ela se torna solução padrão e obrigatória. É uma inversão de 180 graus na forma como o poder público é orientado a controlar a velocidade. Deixando a questão da lei um pouco de lado, vamos para o debate prático. O que essa troca significaria de verdade para a vida nas cidades? Entra em cena aquela tensão clássica, a busca por mais segurança, de um lado, contra a necessidade de manter o trânsito fluindo do outro. Vamos pesar os prós e os contras. A principal defesa do projeto se apoia numa única palavra: eficácia. O argumento é bem simples. Um radar pode ser visto como um pedágio da velocidade para quem pode pagar a multa. Já uma lombada é uma barreira física. Ela não dá escolha para o motorista. Ela força a freada, garantindo a redução da velocidade naquele ponto específico. Só que toda ação tem uma reação. Se cada ponto de controle de velocidade agora exige uma frenagem brusca, o que acontece com o fluxo do trânsito no geral?
A consequência mais direta é aquele famoso efeito sanfona, que, inevitavelmente, leva a mais filas e congestionamentos, transformando o trajeto diário num constante acelera e freia. Vamos trazer isso para a realidade. Pensa naquela avenida grande da sua cidade, com limite de 50 ou 60 por hora. Agora, imagine essa mesma via com lombadas a cada poucas centenas de metros. A velocidade nos pontos críticos certamente cairia, mas a que custo para a fluidez do trânsito como um todo? A questão é, uma solução que foi pensada para ruas de bairro pode ser aplicada em vias arteriais sem causar um colapso? No final das contas, a decisão se resume a uma escolha fundamental. O que a sociedade deve priorizar? A segurança garantida em pontos específicos, mesmo que isso custe um trânsito mais lento e congestionado, ou a fluidez do tráfego, confiando na fiscalização eletrônica para controlar os excessos. Não existe uma resposta fácil para isso. Essa proposta nos coloca diante de uma encruzilhada. A busca por ruas mais seguras é um objetivo de todo mundo, mas o caminho para chegar lá é que está em debate. A pergunta final que fica é, para salvar vidas, estamos dispostos a transformar nossas avenidas em um mar de obstáculos? Ou existe uma forma mais inteligente de equilibrar segurança e mobilidade? A resposta para isso vai definir o futuro das nossas cidades.